Olá, tudo bem? Olha só, eu recebo muitas mensagens no direct dos pais perguntando sobre quais são os comportamentos que a gente deveria chamar mais a nossa atenção. Então eu vou trazer alguns comportamentos que deveria ser como se fosse um alerta vermelho quando nosso filho chega em determinada faixa etária e ele não está atingindo esses marcos. Então eu vou falar hoje de crianças de 2 anos de idade e 24 meses. Então, por exemplo, qual é o primeiro indicativo? Se o nosso filho de 24 meses, 2 anos, ele não fala. Uma criança de 2 anos, ela tem um marco de desenvolvimento das falas, que ela deveria já ter um repertório de nomeações aproximadamente de 200 palavras. E ela deveria usar frases de pelo menos 2 palavras, como assim, quero água. Então ela deveria ser capaz, uma criança de 24 meses, a realizar isso. Se a criança não sabe o que fazer com coisas comuns, por exemplo, como a escova de cabelo, escova de dente, telefone, garfo, colher, esse é um outro sinal de alerta. Se a criança ela não imita ações e nem imita palavras, então ela tem um baixo repertório de imitação. Se a criança ela não consegue seguir instruções simples, por exemplo, isso é muito comum. A gente escuta, não, mas meu filho entende o que eu peço. Tá, mas quando você diz assim, pegue o copo e coloque na pia. Ele entende? Entende? Claro, ele faz isso todos os dias. Ele coloca o copo na pia, ele bota a fralda no lixo. Agora, quando você pede uma coisa que não é comum, então você consegue dar uma instrução simples, por exemplo, pegue o copo e coloque embaixo da televisão. É uma instrução simples e ele não consegue seguir. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Quando a criança não anda com firmeza ou quando ela perde alguma das habilidades que ela já teve. E Samir, o que a gente pode fazer para estimular a nossa criança de 24 meses? Então, assim, a gente pode permitir que a nossa criança ela ajude nas tarefas simples de casa. Retirar o prato da mesa, organizar os brinquedos, guardar a louça, né? E até limpar a mesa, tá? Então, assim, a gente deve sempre elogiar esses comportamentos, né, das nossas crianças como bons ajudantes. A gente precisa, né, dar a atenção e elogiar quando ele conseguir seguir essas instruções, né, realizar o reforço. A gente precisa ensinar a nossa criança a identificar e a falar as partes do corpo, a falar o nome dos animais e outras coisas comuns. É muito comum que quando a nossa criança não verbaliza, vamos pegar o exemplo do banho. Normalmente quando a gente vai dar banho, a criança é muito falante e a gente começa, vou lavar o seu pé, ui, que chulé. A criança acha engraçado, ela responde, ali há uma troca, né? Isso fica muito divertido e isso te encoraja e te reforça enquanto pai e mãe a fazer mais. Quando a nossa criança ela não emite, quando ela não fala nada, você faz isso hoje, faz isso amanhã e você vai parar de fazer porque você não está sendo reforçada. A sua criança ela não retribui as suas insistidas. Que eu quero deixar bem claro que a gente precisa continuar a fazer, porque é muito comum eu ouvir dos pais, quando eu pergunto assim para algum pai, tá, mas na hora do banho você estimula, fala, ai não, porque ele não fala nada, ele não repete. Então os pais tendem a dar um banho mudo, eu digo. Então é muito importante a gente continuar e sempre, em todas as oportunidades, fazer essas identificações e essas nomeações. Uma outra coisa, quando a nossa criança está aprendendo a falar, a gente tem que cuidar para não corrigir quando ele dizer uma palavra incorretamente. A gente deve repetir a palavra de forma correta, mas não corrigir. Por exemplo, a criança diz quero nana e ela quer uma banana. Você vai dizer quero banana, você vai repetir da maneira correta. Você não vai dizer não, não é nana, é banana. Tá entendendo? A gente sempre deve incentivar a nossa criança a verbalizar, falar de maneira vocal, ao invés de apontar. Claro, a gente tem que pensar numa hierarquização, partindo do princípio que a nossa criança já aponte. Se a criança já aponte, ela tem que fazer um pouquinho mais, então ela tem que apontar, ela tem que falar. Então, se ela aponta, ela tem que tentar falar. Se ela não aponta, esse é o primeiro passo, né? Então, assim, ela não consegue falar, vamos pegar a banana de novo. A palavra banana não consegue falar a palavra inteira. Ela fala e você vai dizer isso, banana. Você vai incentivar. À medida que ela falar o ba, você vai dizer isso, banana, e vai, né, sucessivamente ampliando esse repertório até ela chegar na palavra inteira ou até formar uma frase, eu quero banana. A gente pode incentivar as nossas crianças
a brincar de quebra-cabeças, brincar com jogos de formas, de cores, animais da fazenda. A gente pode nomear o nome de cada peça quando a criança estiver colocando no lugar, fazer as onomatopeias, que são aqueles sonzinhos engraçados, né? Incentivar a imaginação nas brincadeiras de faz e conta. Numa brincadeira de torres, por exemplo, de blocos, a gente pode reforçar com a nossa criança, fazer troca de turnos. Então, assim, eu construo um pedaço, ele construi outro, a gente derruba as torres, tornar aquele processo muito divertido. A gente pode também, atividades com bola, então chuta a bola um para o outro, também para fazer troca de turnos, né? É muito importante ele correr, ele chutar, ele ter todos esses movimentos, tá certo? Então isso é o que a gente pode estar fazendo com a nossa criança de 24 meses. Eu espero que tenham gostado e eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Um abraço e até mais!